Fala galera, eu tô aqui com o Henrique da Blink Planet. A gente vai fazer umas perguntas para ele hoje sobre o projeto. Você pode falar um pouco sobre o que é a Blink Planet? Legal. A Blink Planet é uma plataforma que tem como objetivo aproximar os universos da Web3 e da Web2. A gente entende que a Web2 tem uma audiência muito grande e uma audiência que se beneficiaria muito da tecnologia da Web3 se ela fosse mais acessível. Inclusive em questão de experiência, de usabilidade. E a gente acredita que existem também corporações que a gente pode chamar de mundo real, ou da Web2, que também se beneficiariam dessa tecnologia, das tecnologias de blockchain, de NFT, e a gente tem como objetivo atuar como essa ponte. E no fluxo contrário, dar oportunidade para as iniciativas que são nativas da Web3 para acessar essas audiências que até então sofriam com essa barreira tecnológica. Então, a Blink Planet ela é um marketplace de ativos digitais, que tem uma usabilidade muito semelhante a um marketplace, uma loja que a gente tem costume de usar, né, no nosso dia a dia, mas que ao mesmo tempo tem no backstage toda a tecnologia da Web3 implementada de uma forma seamless, né, de uma forma que não faz com que o usuário passe por um processo de aprendizagem que hoje é complexo, ainda é complexo. Perfeito. Bom, como que a Blink Planet enxerga o papel da arte digital na construção do ecossistema Web3? Legal. No começo, né, quando surgiram as NFTs, muitas delas surgiram com um apelo ou um apego muito pequeno, uma relação muito pequena com usabilidade, com aplicação. E isso trouxe para o contexto de NFT uma percepção de não ter utilidade, do valor da NFT não ser associado com um valor percebido como útil para as pessoas que estavam entrando naquele mercado naquele momento. Aqui na Blink Planet a gente acredita na NFT com utilidade. Inclusive a gente oferece a tecnologia para que isso aconteça. Mas a gente também acredita que o universo das NFTs é uma oportunidade para que artistas encontrem audiências, para que artistas garantam que a sua arte ela tem propriedade, ela tem legitimidade, e a gente construiu a nossa plataforma de uma maneira que junta as duas coisas. Então a gente cria dentro do nosso contexto a oportunidade para que os artistas digitais consigam divulgar, vender a sua arte de uma forma segura, utilizando a tecnologia da Web3, mas que essa arte ela possa extrapolar, ela possa se conectar com usabilidade, seja a usabilidade, a construção de uma comunidade, o acesso a algo que seja exclusivo para os holders dessas, né, para os detentores dessa arte, inclusive para acessos dentro do universo corporativo que tem como objetivo dar possibilidades exclusivas para esses holders. Então, a gente criou dentro do nosso contexto um universo no qual a usabilidade ela se utiliza da arte e a arte se conecta também com as pessoas e com o mundo real. Muito bom. Isso até vai com outra pergunta que eu ia fazer, que é como que a Blink Planet enxerga o futuro da arte digital e dos NFTs nesse cenário pós-hype. A gente viu uma queda e quem olha de fora acha que acabou os NFTs. Então, como que você vê? Eu tenho certeza que não acabou. Mas eu também tenho certeza que explicar NFT, além de difícil, não é útil, não gera valor para ninguém. Nem para a gente que está aqui tentando explicar, nem para quem está tentando vender e nem para quem está tentando oferecer uma usabilidade. Eu acho que a gente precisa começar a chamar as NFTs do que elas realmente são, ou do motivo pelo qual elas foram criadas, ou do real uso que elas têm. Por exemplo, se a gente está falando de um contexto de um evento como esse, a entrada para esse evento, se fosse uma NFT, a gente chamaria de ingresso. Se a gente estiver falando de uma comunidade para um grupo muito exclusivo de pessoas, a gente está falando de acesso. Se a gente está falando de um colecionável, a gente está falando de um colecionável. Eu acho que o primeiro passo para que as NFTs passem a fazer parte da nossa vida, e da nossa não mini sua, porque a gente já sabe do que a gente está falando, mas da vida de todo mundo, vai acontecer a partir do momento em que a gente não precisa mais explicar. O significado ele está claro, o significado ele é óbvio. Então, quando a gente começar a mudar o nome da NFT, a mudar a forma de explicar a NFT, a gente garante um futuro muito claro para o que a gente está falando. E a gente tem certeza absoluta de que
essa utilidade, essa aplicação, ela carrega também o viés artístico. Ela carrega também a oportunidade de levar esses artistas que hoje e os artistas que amanhã vão criar arte digital, eles tenham presença na vida das pessoas de uma maneira absolutamente integrada, de uma maneira absolutamente livre de complexidade, de barreira tecnológica. Não, eu gostei muito do que você falou sobre mudar o jeito que a gente fala sobre NFT, porque eu nunca tinha ouvido isso antes, eu acho que faz todo sentido. Vamos para a próxima pergunta, então. Como vocês garantem que artistas iniciantes tenham espaço de visibilidade ao lado dos profissionais? Por exemplo, vocês estão fazendo um concurso super legal. Como que funciona essa dinâmica? Eu acho que o primeiro passo largo de oportunidade que a Blink Planet dá para qualquer criador de NFT é a própria forma com a qual a plataforma foi construída. A plataforma, hoje, a gente fala da Blink Planet como uma plataforma centralizada até determinado momento, né? Hoje, a Blink Planet ela não funciona como uma Magic Eden, como uma OpenSea, que qualquer pessoa pode ir lá e vender seu NFT. A Blink Planet ela tem uma curadoria, que é uma curadoria não apenas artística, mas uma curadoria que tem como o grande objetivo garantir que aquele que vende a NFT consiga embutir naquele produto que está sendo vendido uma usabilidade real. A gente acredita que as coleções de NFT elas têm finalmente o potencial de se tornar aquilo que elas já prometeram no passado, de se tornarem marcas, de se tornarem produtos físicos, de se transformarem em experiências no mundo real. E enquanto uma plataforma que está ali numa ponte da Web 2 e Web 3, a gente tem esses acessos. A gente tem a conexão com corporações da Web 2, a gente tem a conexão com audiências da Web 2, e a gente quer oferecer isso para os criadores que a gente acredita da Web 3. Agora, quando a gente fala de criadores veteranos e criadores iniciantes, a gente trata dentro da nossa plataforma de uma forma absolutamente horizontal. Mas principalmente para os iniciantes, a gente tem dentro da Blink Planet um estúdio, a gente tem dentro da Blink Planet especialistas tanto em tecnologia quanto em construção de NFT e até em arte, e a gente está disposto a ajudar. A gente está se colocando como uma plataforma que agrega essas pessoas, que instrui essas pessoas e que municia essas pessoas, tanto com a tecnologia necessária, quanto com os acessos necessários a corporações, a produções de produtos físicos e artistas.